Hoje eu preciso abordar um assunto aqui que revoltou os brasileiros, e se não revoltou, deveria revoltar, que foi o assassinato brutal no Rio de Janeiro do congolês Moise Kabagambe, de 24 anos. A história ela tá meio obscura ainda, porque eu li uma reportagem hoje que me deixou confuso, na verdade, porque a alegação inicial é que ele foi morto porque ele foi no quiosque no qual ele trabalhava, o Tropicália, na Barra da Tijuca, foi lá cobrar diárias atrasadas de trabalho, porque ele trabalhava como garçom lá, foi lá cobrar esse dinheiro, R$ 200, e por ordem do gerente do quiosque, ele foi morto. Mas parece que a história não é bem essa, então assim, eu vou pôr para vocês a reportagem aqui e a gente vai ter que esperar sair uma conclusão do que realmente aconteceu. Parece que envolveu uma briga com outra pessoa, de um outro quiosque, os amigos desse cara foram lá. Eu não sei qual foi o rolo, mas o fato é que não importa qual seja o argumento, não importa qual foi o motivo da briga entre o Moise e outras pessoas, ou outras pessoas e o Moise, realmente não importa. O fato é que isso levou a uma morte brutal e não há justificativa para isso. Não há nada que atenue o que aconteceu. Como a gente não sabe exatamente qual foi o contexto que levou a essa tragédia, eu quero falar um pouquinho sobre o Moise, sobre a história desse jovem, né? Porque ele deixou o Congo, ele e a família, ele e os parentes, a mãe, irmãos e primos, deixaram o Congo e foram para o Brasil como exilados políticos. Segundo o que dizem as reportagens aqui, saíram do Congo, fugiram do Congo por causa da fome e da guerra. E vão para o Brasil, E aí entra o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês, né? Porque assim, embora muita gente ache que o Brasil seja o fim do mundo, né? Seja o pior país do mundo, isso não é verdade, bem longe, inclusive. Há países atualmente com situações muito mais complicadas que a brasileira, isso em inúmeros aspectos, econômicos, sociais, políticos, guerra civil, fome, miséria, ou seja, o Brasil está numa crise, não há dúvida disso, mas certamente não é o pior lugar do mundo. Eu fico pensando o que passa a cabeça dessas pessoas, né, dos parentes do Moise, que deixam o Congo para fugir da violência, para fugir da morte, vão para o Brasil e o parente, né, o filho, o irmão, o primo, é morto por um ato bárbaro no Rio de Janeiro. O que não passa a cabeça dessas pessoas? Parece que eles querem deixar o Brasil agora. Uma fala de um dos irmãos do Moise, que diz o seguinte, que ele acha que o crime pode ter a ver com preconceito. A gente acha que tem um pouco disso, porque às vezes eles chamavam nós de angolanos, de forma pejorativa, por causa da cor. O nosso maior sonho era vir para o Brasil, conhecer o país, ficar calmo, poder levar comida para casa. O maior sonho dele, do Moise, era vir para o Brasil. Olha o que o Brasil fez com o nosso irmão. E aqui a gente pode pensar em inúmeros outros casos, né, de outros refugiados ou de outros imigrantes que deixam países em conflito, deixam países em crises profundas e que vão para o Brasil para buscar abrigo, né? O caso da Síria, da guerra civil lá, eu acompanhei durante um bom tempo. Muita gente veio para a Europa, muita gente foi para países vizinhos, para a Turquia, para o Líbano, foram recebidos por países islâmicos próximos e alguns foram para o Brasil também. Ou o caso dos haitianos também, né, quando tem um terremoto no Haiti e o país é devastado, não sobra pedra sobre pedra no país e muitos haitianos vão para o Brasil. Ou o caso dos venezuelanos também, quando deixam a Venezuela, durante crise profunda também, econômica no país, deixam a Venezuela, cruzam a fronteira para o Brasil e foram recebidos. Então assim, o Brasil tem uma longa trajetória mesmo, de receber imigrantes, de acolher esses imigrantes, mas por outro lado a gente sabe que é um país violento, que é um país profundamente desigual e que maltrata muito os seus cidadãos e os imigrantes também. É um país profundamente racista. Então pode ser que tenha a ver também com o caso do Moise e pode também ter a ver com xenofobia, ou seja, essa aversão, esse ódio a imigrantes, a refugiados, a estrangeiros. Estrangeiros de países pobres, né? Porque geralmente a xenofobia se destina a estrangeiros ou a imigrantes com o qual se estabelece uma relação de superioridade. Não há xenofobia, por exemplo, no Brasil contra americanos ou contra europeus. Há xenofobia contra venezuelanos, há xenofobia contra haitianos, contra angolanos, contra moçambicanos. Então se estabelece essa relação aí de que essa pessoa, né, esse estrangeiro é um invasor que está roubando nosso trabalho. Ou seja, é uma relação complexa e quem é imigrante sabe do que eu estou falando aqui. Quem é imigrante possivelmente já sentiu também o que é ser discriminado por causa da sua origem nacional. O fato é que ninguém vai embora do seu país, ninguém vai embora do seu país se as coisas estiverem boas para ele lá. Ninguém vai embora. Isso aqui vale desde para a pessoa, né, que vai buscar trabalho, vai fugir da fome, da guerra, até uma pessoa da elite que vai se mudar para Portugal, por exemplo, porque a vida é insustentável no Brasil para eles. Todo mundo que deixa o seu país está buscando uma coisa melhor. Porque se estivesse bom para você em primeiro lugar, você não teria ido embora. E aqui eu posso falar inclusive do meu caso pessoal, né? Quando a gente deixa o Brasil, eu e minha esposa,
A gente vai embora por várias razões, são muitas razões que a gente foi embora. Uma delas que nos afetava muito era a violência urbana, era a insegurança. E a gota d'água foi pra gente quando eu fui pego num sequestro relâmpago, no ponto de ônibus. Eu estava no ponto de ônibus, vieram os caras, me abordaram, me tiraram do ponto de ônibus e foram até o banco sacar o dinheiro do cheque especial. A gente já estava endividado, a gente estava ferrado, a gente já estava devendo dinheiro, a empresa da minha esposa falindo, a gente vivendo do cheque especial, e os caras foram lá e retiraram o dinheiro que faltava lá no cheque especial, eram R$ 150, se não me engano, os caras foram lá e tiraram esse dinheiro. Então assim, ajudaram a enterrar, né, a pá de cal. E aqui entra talvez uma lei universal, né, que quando você está ferrado, mais coisas vêm para te ferrar, e quando você está bem, mais coisas vêm para te ajudar. Então quando houve esse sequestro relâmpago, a gente pensou assim, pô, não dá mais, não dá mais. A gente já tá ferrado aqui, já não tem perspectiva, já tá, sabe, no fundo do poço, então vamos tentar a vida fora, vamos tentar, sabe, em outro lugar, porque aqui já não dá mais. Aqui entra um outro elemento que eu acho que vale mencionar também, porque eu já estive nesse lugar, já estive nessa posição, às vezes eu vou para lá também, às vezes eu fico, sabe, nessa vibe, que é o do desalento, né, que é o da falta de esperança, que é da sensação de que não há perspectiva, de que não há possibilidade de melhora, de que simplesmente o país acabou, a nação acabou. Não tem mais o que fazer, o negócio é ir embora mesmo, abandona tudo, desiste, não pensa mais sobre isso, ignora o que se passa no país. E a gente conhece muitos imigrantes aqui, brasileiros também, que simplesmente não querem falar do Brasil mais, esquece o país, não quero saber mais, ignora, não me diz respeito mais. E eu compreendo isso porque eu já estive nesse local também, como eu falei. Quando a gente foi embora, assim, alguns anos depois que a gente foi embora, não queria saber, não queria nem ouvir do Brasil, não quero saber, não me importa. O que acontece lá não me diz respeito mais. Ou mesmo quem esteja no Brasil também, que não quer saber mais, né? Simplesmente vou tocar minha vida aqui, vou assistir minha série na Netflix aqui e não quero saber mais de política, não quero saber de notícia, não quero saber de Bolsonaro. Eu entendo porque às vezes é sufocante essa falta de perspectiva. É como se não houvesse saída mais. Não tem o que fazer, então para que eu vou ficar me preocupando com aquilo que não tem solução? Por outro lado, esse escapismo também não contribui em nada. O fato de você não encarar o problema, de não diagnosticar o problema, de não confrontar o problema, não vai resolver o problema. Ele não vai embora, ele não vai te desistir por causa disso. E essa apatia política de muitos brasileiros, né, porque simplesmente já estão exauridos, não quero saber mais, ela contribui para esse estado de coisas. Ela perpetua essa situação. Vamos pensar nesse caso aqui do Moise, né, o caso de uma pessoa que é brutalmente assassinada, talvez por racismo, talvez por xenofobia. As motivações não estão muito claras ainda, a situação ainda está sendo esclarecida. Falaram em milicianos, inclusive. A gente não sabe qual é a situação. Vamos supor que tenha a ver, de fato, com racismo, com xenofobia e que tenha envolvido milicianos no meio. Vamos supor que seja a situação. Esse é o tipo de caso que deflagraria uma revolta popular em muitos países mesmo. A gente pode pensar, por exemplo, 94, em Los Angeles, quando a polícia vai e espanca o Rodney King. E a cidade pega fogo, literalmente. As pessoas saem às ruas revoltadas, indignadas, começam a quebrar tudo. Então, um caso, sabe, específico. Claro, foi violência policial, mas um caso específico que levou a isso. Em 2005, na França, também aconteceu uma coisa parecida. A polícia assassinou um jovem imigrante também, descendente de imigrante, a polícia matou um jovem e os imigrantes ficaram revoltadíssimos, ficaram indignados e saíram às ruas e começou um quebra-quebra, começaram a pôr fogo em automóveis lá. Isso começou a se espalhar para outras cidades da França, começou a se espalhar para a Bélgica, para outros países vizinhos, para a Alemanha, porque os imigrantes começaram a perceber, né, ou se deram conta, ou a indignação transbordou, se deram conta de qual era a condição subhumana na qual eles viviam e como eles eram tratados pelas autoridades. Ou, por exemplo, em 2011, quando também um jovem britânico negro também foi morto pela polícia. Isso levou também a revoltas, a quebra-quebra em Londres e também se espalhou para as cidades vizinhas. Então, muitas vezes, essa tensão que tem a ver com discriminação, que tem a ver com xenofobia, tem a ver com racismo, muitas vezes acaba transbordando e as pessoas simplesmente não conseguem mais engolir isso. Ou basta pensar recentemente, né? Caso mais recente aqui, o do George Floyd, quando ele é morto pela polícia e isso se torna um fenômeno mundial. Pessoas no mundo inteiro saindo às ruas para protestar contra o racismo. Inclusive no Brasil. No Brasil, pessoas saíram às ruas aí para protestar contra isso. Mas esse caso aí do Moise, bem, não é uma história americana, não é uma história que aconteceu nos Estados Unidos, então, aparentemente, apenas certos grupos estão realmente indignados e se manifestando e se movimentando, enquanto a população geral está... E pessoalmente eu acho totalmente compreensível que a família do Moise não queira ficar mais no Brasil depois disso, porque simplesmente é um sonho que se estatela, né? É um sonho que se desfaz. Se realmente tiver envolvido ali milicianos, sabe lá o que acontece ali,
há uma grande chance de que essa história seja enterrada. Certamente deve ser horrível ver os seus sonhos, sabe, destruídos por uma tragédia como essa. Então eu quero mandar aqui a minha solidariedade para a família do Moise. Espero de fato que seja feita justiça, que essas pessoas que o mataram sejam punidas. Como eu falei, eu compreendo a sensação de desamparo das pessoas, né, de apatia inclusive, né, tipo, vai fazer o quê? Tipo, o Brasil é isso, o Brasil é isso. Mais um dia no Brasil. Mas, por outro lado, a gente não pode também se entregar. Porque se entregar a esses sentimentos também é permitir que isso continue, para sempre. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, se vocês acompanharam as notícias relacionadas a esse crime aí. Como eu falei, tem versões muito conflitantes aqui nessa história. Eu li hoje de manhã e fiquei confuso. Mas me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo. Deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais.